Oi, pessoal, tudo bem? Vamos continuar a história do livro. Esse livro aqui, que foi o meu primeiro livro, Muitos Laços, Muitas Vidas, que eu canalizei a história e eu vou trazer ele aqui na íntegra para vocês. E hoje nós vamos falar, nós vamos narrar, nós vamos ler o capítulo 5 dessa história maravilhosa. E aí, gente, tem acompanhado os outros capítulos? Estão gostando da história? Gente, assistam os vídeos da história desse livro, Muitos Laços, Muitas Vidas, que vocês vão se surpreender. Então, agora eu vou dar início ao capítulo 5. Anete, minha filha, eu quero que me dê boas explicações sobre seus modos muito grosseiros e absolutamente deselegantes com nossos hóspedes. Hoje, durante o café da manhã, disse a rainha em tom severo com a filha. Ora, mamãe, de novo a senhora vem questionar algo que eu não fiz, mas o seu tom de reprovação é tão intenso que não consigo entender por que a senhora está sendo tão impiedosa comigo. Minha filha, não consigo entender como você pode ser tão diferente no modo de ser, agir, pensar ou ter tendências de personalidade como se você fosse a dona absoluta da verdade. Não gostei e não aprovei o modo com o qual você se referiu à sua tia Alzira. Ela é irmã do seu pai. Você precisa aprender a ter respeito com as pessoas, não só com as pessoas mais velhas, mas com as pessoas que estão ao seu lado, com os serviçais desse castelo. E, principalmente nesse momento, precisa ter respeito com as nossas visitas. Mamãe, a senhora está sendo injusta, e foi injusta em não ter permitido que eu fosse ao jardim com eles, só porque eu disse o que penso e o que não é mentira? Que tia Alzira só sabe fazer sempre as mesmas coisas? Qual é o problema que eu tenho a minha opinião formada sobre isso? Não sou obrigada a guardar só para mim o que acho da tia Alzira. Só o papai e a senhora não enxergam mesmo além do nariz de vocês. Acho a tia Alzira uma mulher sonsa e fingida. Anete, cale-se. Não posso permitir tantos insultos. Aliás, que bicho te mordeu? Você voltou da casa da sua tia Alzira como se tivesse tido a alma envenenada. Você pensa que pelo fato de já ser uma mocinha com seus 12 anos, e já é mesmo uma mocinha oficialmente, pois até as regras você já tem, que você pode ficar destratando as pessoas dessa maneira? Quem você pensa que é? O fato de você ter nascido nobre não te faz diferente, muito menos, nem pior, nem melhor do que ninguém. E fique sabendo que por conta dessa sua falta de respeito e educação, estará de castigo pelo final de semana inteiro. Fará suas refeições aqui mesmo e está proibida de sair dos seus aposentos. Mamãe, a senhora não pode estar falando sério. Estou sim, e vou ainda contar tudo ao seu pai sobre seus modos. Ele, com certeza, virá falar com você antes de partir à França. O quê? O papai vai viajar de novo? Sim, vai viajar. Você sabe que, como rei, ele tem muitos afazeres e reuniões. Mas e as visitas? Irão voltar com ele também? Anete, só irão com ele a sua tia Juliette e senhora Madeleine. As crianças permanecerão aqui. Mamãe, a senhora está de brincadeira que essas duas crianças irão ficar aqui no castelo com a gente? Sim, e isso é assunto resolvido por mim e por seu pai. Quero que as trate bem, com respeito, educação e, no mínimo, simpatia. Mas por que, mamãe? A senhora vai ficar com elas? A senhora vai adotá-las? Anete, elas perderam a mãe, estão órfãs e sozinhas no mundo. E a senhora Madeleine, a tia delas, é muito pobrezinha e não tem como cuidar dessas meninas. Sua tia Juju me pediu ajuda. Claro, não é, mamãe? A senhora, do jeito que tem o coração mole, acha ou imagina que nosso reino agora virou uma casa de caridade para abrigar pobrezinhas órfãs e sem mãe. Tenha santa paciência, né, mamãe? Anete, você gosta ou não, elas permanecerão aqui e eu vou ajudar sim no que for preciso. E exijo que as trate com respeito, educação e, no mínimo, simpatia. E, além do que, você é muito egoísta. Você pare de implicância com essas meninas, pois você nem as conhece e já tá falando coisas que nem sabe.
Espero que a convivência com elas melhore esse seu coração de pedra. Eu fico absolutamente indignada com essas suas atitudes mesquinhas. Não consigo entender o motivo que você sente tanto ódio aí dentro do seu coração. E só mais um detalhe, além de você ficar aqui dentro dos seus aposentos nos próximos dias, quero que leia 4 romances que temos na nossa biblioteca, escritos, a nossa biblioteca de livros em francês, e acho bom você fazer a resenha de todos. Você tem mesmo de aprimorar o seu francês, que aliás está péssimo. E se tentar burlar a Ana, Dona Rosa ou Charlotte, porque sei que você se afeiçoou muito por Charlotte desde que ela nasceu, foram criadas praticamente juntas. Vou dar ordens expressas para as 3 serviçais não servirem as refeições aqui. Vou pensar em outra pessoa, numa pessoa neutra que goste tanto de você quanto elas, para lhe trazer as refeições. E trate de acelerar os passos. Você só tem a minha permissão para ir à biblioteca e escolher os livros, ou literatura, ou história, ou o que você quiser. Traga também dicionários, pois você vai precisar. E mais um detalhe, seu pai está providenciando um professor de francês e um de dinamarquês, de francês para vocês e seus irmãos ficarem mais próximos com o idioma, e dinamarquês para ajudar as meninas. E o professor de francês irá me relatar se o seu trabalho, que eu estou te deixando como parte do castigo, com esses livros, estão corretos. Acho bom você fazer anotações de tudo. Nome do livro, autor, ano de publicação, personagens, características de cada um, do assunto principal do livro. Mamãe, a menina só faltava cuspir fogo dos olhos de tanto ódio. Eu não acredito que a senhora vai me obrigar a ficar aqui trancada e ainda fazendo essa tarefa sem graça e ainda os livros em francês. Por favor, mamãe, me deixe pelo menos fazer as refeições junto da senhora e do resto da família. Anete, não discuta as minhas ordens, fui clara? Vamos à biblioteca, escolha os livros e volte imediatamente ao seu quarto, pois muita tarefa te espera a ser concluída. Sem questionar nada sobre as ordens da mãe, saiu pisando em brasa do quarto, a duros passos, acompanhando Luísa até a biblioteca para escolher os livros. Passaram pela senhorita Madeleine e Juliette, e neste momento as 2 crianças já estavam em companhia das tias. Anete nem sequer conseguiu reparar na presença das 4 ali, naquela sala, de tão nervosa e incrédula com o castigo que sua mãe lhe dera para os próximos dias. Ao atravessarem a sala, Lorraine sentiu um enorme mal-estar e quase caiu desfalecida no chão. Se não fosse tia Madeleine a amparar, teria ido direto com a cabeça no chão duro. Foi a única que viu, quase que grudado ao pescoço de Anete, um espírito totalmente sem luz e tentando a toda força emitir na cabeça de Anete ainda mais sentimentos de ódio, desprezo e raiva. Lori, meu Deus, o que foi? Você está bem? O que aconteceu? Que você quase caiu desfalecida no chão quando a senhora Luísa passou junto da senhorita Anete? Tia, eu não sei, já passou, estou melhor agora, tive uma tontura. Foi só isso. Juliette sentou a menina no sofá e disse: minha filha, você se alimentou bem no café da manhã? Sim, tia, eu comi bem, agora estou melhor. Madeleine pegou a mãozinha fria da sobrinha e levou ao encontro do seu coração e disse: hoje quero que fique deitada, vou pedir permissão para a senhora Luísa para que você faça as refeições aqui no quarto. Não, tia, não quero, não precisa, eu já estou bem. Quando a rainha voltou com a Anete da biblioteca, Juliette se dirigiu à prima e disse: Luísa, a menina Lorraine quase desmaiou. Posso pedir que Ana traga um chá e alguma coisinha para ela comer? Prima Juliette, dê-me 5 minutos. Vou acompanhar a Anete ao seu aposento e estarei de volta aqui. E você me conta o que aconteceu. Luísa e Anete seguiram ao aposento da filha, que afirmou: em 2 horas mandarei servir-lhe um lanche e na sequência o almoço. Até lá já tem bastante trabalho a fazer. Saiu deixando a filha no quarto e voltou para onde estavam Juliette, Madeleine, Lorraine e Lauren. Menina Lorraine, o que aconteceu? Você não se sente bem? Prima Juliette, vá à cozinha e fale com Dona Rosa para trazer água, uns biscoitos e um chá forte.
Não foi nada, Senhora Majestade, acho que tive só uma tontura, apenas isso. Mas você se alimentou bem no nosso desjejum? Sim, senhora, eu comi bem, obrigada. Senhora Madeleine, acho que seria bom deixar a Lohane deitada hoje à tarde no quarto. O que a senhora acha? Eu disse isso a ela, mas ela não quer. Disse que prefere me ajudar com os pães ou brincar um pouco com o seu filho Christopher. Enquanto a senhora seguia com a Nete, ele passou aqui pedindo para brincar, mas como ela sentiu mal-estar, ela não foi. Lohane, querida, acho sim melhor você ficar no seu quarto e descanse. Logo vou mandar servir o almoço, está bem? Você gosta de ler? Gostaria de ler alguma coisa? Não se preocupe, senhora Luísa, eu me sinto melhor, mas tudo bem. Ficarei deitado um pouco, se assim a senhora achar que é melhor. E sim, eu gosto muito de ler, mas não quero causar problemas ou incômodo. Está certo, menina linda, vá ao seu quarto, deite um pouco. Logo levarei um livro para se distrair enquanto descanso um pouco. O que você gosta de ler? Senhora Majestade, muito obrigada por tanto carinho e dedicação. A senhora está sendo uma mãe mesmo para mim, desde que chegamos aqui há 2 dias. Eu gosto de ler sobre as plantas, as flores, isso tudo me encanta. Sobre as plantas? Perguntou com cara de espanto para a menina, sem entender muito bem. Sim, eu, desde muito pequena, quando alguém na minha casa tinha uma dorzinha ou um mal-estar, mamãe sempre já vinha com um chá, e isso sempre me despertou uma curiosidade, pois eu sempre tive vontade de saber que poder era aquele que aquela simples xícara de chá misturada com ervas melhorava em pouco tempo uma dor de estômago. E aí sempre que mamãe conseguia um dinheirinho a mais, ela me comprava um presente, um livro que falasse sobre o uso medicinal das plantas. Nossa, menina, você é realmente encantadora. Bom, vá ao seu quarto agora com as suas tias. Vou à biblioteca ver se temos algum livro que fale sobre as plantinhas, está certo? E levo para você no seu quarto. As tias Lauren e Lori seguiram ao quarto, puseram a menina na cama, tentando trazer mais conforto. Madeleine disse: Lohane, não é a primeira vez que sente esse mal-estar. O que está acontecendo com você? O que você sente? Tia, não tenho nada, eu estou bem. Lori, minha bonequinha, você é um anjinho e eu gosto muito de você. Mas acho que seria bom você ir ao médico, não é, Madeleine? Concordo, Juju. Essa menina às vezes perde o sentido desse modo e me preocupo com ela. Olha, Madê, eu vou falar com a prima Luísa para chamar um médico, está bem? Tia Juju, eu não preciso de médico, eu estou bem, já comi, já me alimentei, agora eu só quero descansar. Seria pedir muito que as senhoras me deixassem aqui sozinha? Vou tentar dormir um pouco, pode ser? Iam responder quando a rainha bateu a porta e adentrou o quarto com alguns livros sobre plantas. Lohane, achei esses aqui em nossa biblioteca, com a ajuda do rei. Eu, sinceramente, não sabia que nós tínhamos esses livros. Vou deixar aqui e na hora que você se sentir mais confortável, leia aquele que mais lhe agradar. Muito obrigada, senhora Luísa. Madeleine interrompeu e disse: Senhora Luísa, vamos deixar Lori quieta. Ela quer dormir um pouco. Sim, claro, a senhora está certa. Acho que ela tem de descansar e dormir um pouco. Acredito que ela está estranhando o nosso clima. As 3 senhoras e Lauren saíram do quarto, deixando a menina entregue ao merecido repouso. Não demorou 5 minutos, Lohane caiu em um sono tranquilo e profundo e despertou em um lindo jardim com flores. Uma paz, uma tranquilidade pairavam sobre o lugar. Quando a menina Lori abriu os olhos, logo já reconheceu o lugar e as pessoas amigas que estavam ao seu lado. Minha filha, que bom que aceitou o nosso convite de vir aqui no momento em que seu corpo descansa em terra. Filha, você se sentiu mal quando viu o espírito de Ernesto ao lado da menina Nete, não é? Mamãe, como fico feliz quando posso me desprender por poucos minutos do meu corpo físico e vir aqui no plano para aprender e evoluir ainda mais. Obrigada, me sinto mais protegida e mais feliz. Sim, mamãe, se não fosse o socorro rápido da tia Madeleine, teria caído dura ali na sala. Mas você sabe que Ernesto persegue a Nete há muitas vidas. Ele não a perdoou por ter perdido os bebês que ela carregava no ventre, no caso, você e Charlotte.
ele a culpa porque ele a tinha proibido de dar um passeio a cavalo, mas mesmo assim ela foi e ocorreu o acidente, fazendo com que naquela queda ela perdesse os bebês, pois teve uma forte hemorragia e não conseguiu sustentar a gestação de 4 meses. Ele a culpa porque depois do acidente com o cavalo, onde ela caiu do cavalo, ela ficou estéril e não pôde mais dar filhos a Ernesto. Na vida atual, ele sabe que ela, você e Charlotte reencarnaram para alguns acertos de contas, pois vocês 3 se encontraram de novo para aprenderem a conviver em família, quase que como irmãs. A Nete, nesta vida ainda, espiritualmente falando, carrega a culpa, ainda no espírito de ter ficado estéril, não podendo dar mais filhos a Ernesto, enquanto que Charlotte nunca aceitou o fato que viria como sua irmã gêmea, pois vocês duas têm acertos e pendências ainda de muitas vidas. Só que você, minha filha, está mais evoluída e adquiriu ao longo das suas encarnações mais luz, mais amor, mais entendimento. Só o perdão e o amor de Deus podem tudo. E consegue imaginar a hora que a Nete descobrir nessa encarnação atual que ela talvez não poderá ter filhos, assim como qualquer moça da sua idade que deseja se casar e constituir família? Tudo vai depender de como o Dr. Edward irá conduzir a desobsessão de Ernesto. Esperamos que ele consiga ajudar a menina. Esperamos que ele consiga ajudar a menina Annette e resolva essa pendência. Seria ainda mais sofrimento para ela se souber que não poderá ter filhos. No momento certo, iremos vibrar positivamente. Mas Ernesto ainda não conseguiu evoluir, está preso nas amarguras e amarras daquela encarnação. O amor que ele sentia por Annette se transformou em um ódio profundo, fazendo até um juramento que se ela não poderia lhe dar mais filhos, ela sentiria na carne o total desprezo que ele passou a nutrir por ela e passou a evitar Annette nas relações íntimas, passando a ter uma vida leviana, fútil, envolvida em dissabores e muitos escândalos. Não demorou muito tempo para que Annette, se sentindo traída, desamparada, num sofrimento enorme e sem forças para se alimentar, fazendo mínimas refeições, acabasse desencarnando quase que por inanição, além das complicações severas que teve no seu sistema reprodutor após o acidente. Annette morreu exatamente 9 meses depois. Ernesto, por sua vez, ficou ainda mais atordoado com a morte de Annette. Entregou-se de vez à bebida e a mais escândalos envolvendo os prazeres do sexo. Sim, mamãe, eu sei, eu já perdoei, mas acho que ela carrega uma culpa enorme, porque não deu atenção e desobedeceu às ordens de Ernesto quando decidiu fazer o passeio a cavalo. E aí Ernesto a persegue nessa existência. Por isso, tenta sufocar as ideias dela e às vezes a envolve com força energética de estrangulamento pelo que aconteceu. A gente está narrando aqui, gente, um pedaço, uma vida anterior a essa, onde a Annette ficou estéril e não pôde mais ter filhos. E nessa vida aqui, muitos laços, muitas vidas, ela voltou como filha da rainha Luísa e do rei Frederic. Então, dando continuidade aqui. Sim, querida, disse Flora, mentora que sempre acompanhava Janice Marie e Lorraine por toda a eternidade. Nessa encarnação, o destino colocou vocês 3 juntas novamente, de uma certa forma como irmãs de consideração e criação. Charlotte nasceu no mesmo ano que você, Lorraine, ou seja, 3 anos depois da menina Annette. A rainha, como é uma pessoa de bom coração, aproximou as 2 crianças lá no castelo, para que Annette não se sentisse muito sozinha e tivesse com quem brincar, já que seu irmão mais velho, Gerard, já era bem mais velho e pouco ficava perto das meninas. Ele sempre foi muito diferente aos olhos de todos e ficava fechado no seu mundo. Annette logo sentiu uma afeição muito grande por Charlotte, apesar da diferença de 3 anos entre elas. Annette começou a chamar de minha bonequinha.
como se ela quisesse cuidar da menina, tal como uma filha. Na verdade, a filha que ela abortou em outra época e nunca pôde cuidar ou dar amor de mãe para a filha. O tempo foi passando e agora vocês três estão novamente unidas, não com laços de sangue, mas com laços de irmãs espirituais que são, pois com exceção de você, Lorraine, Charlotte tem que perdoar a Annette pelo aborto causado pelo acidente com o cavalo, levando a ter uma queda e um quadro hemorrágico muito forte, levando ao aborto, não permitindo que viesse ao mundo. E você, a menina Charlotte, tem de perdoar, pois numa outra existência ainda mais distante, você conquistou o coração do homem que ela amava e ela nunca se conformou, nem no físico e muito menos no espírito. Ela perdeu o amor da vida dela para você. E no caso, esse amor é Christopher. Apesar de vocês ainda serem muito crianças, no dia que se conheceram, assim que você chegou no castelo, os dois corações bateram descompassados e não entenderam o significado daquilo. Você e Christopher se amam há muitas vidas, há muitas existências, e em algumas já ficaram juntos, em outras não. Nas existências que ficaram juntos foram sempre muito felizes, e nas que não conseguiram desfrutar desse amor, sempre a menina Charlotte ou a menina Annette estiveram envolvidas para que, de uma forma ou de outra, separar no físico que o amor de almas transpassa muitas barreiras e toda a eternidade. Nossa, tia Flora, eu preciso me concentrar mais e acalmar meu coração, pois foi muita informação por poucas horas aqui com vocês. Filha, você tem sempre de seguir nossos ensinamentos de amor e ficar firme nas preces em união com Deus. Não perca a sua fé, estaremos sempre ao seu lado, sempre que o desespero ou a tristeza e a amargura tomar conta do seu espírito, concentre-se na luz do amor de Deus. Estaremos prontas para ajudá-la. Envolveram-se num abraço de ternura e amor. Flora se aproximou da menina, dando-lhe um copo de suco. Beba isso, minha eterna princesa. Vai se sentir melhor e com as forças revigoradas. Mas agora é hora de voltar. Quando despertar no castelo, você só vai lembrar dos momentos de paz e tranquilidade que sentiu. Não vai se lembrar de nada do que conversamos aqui no plano espiritual. Lembre-se de que o espírito sempre sabe e nada esquece, em muitas vidas e com fortes laços. E assim a menina Lorraine acordou com sua tia Madeleine, junto da presença da senhora Luísa e da tia Juju, quase que dizendo ao mesmo tempo: minha querida sobrinha, você dormiu bastante, agora vamos levantar, pois o jantar está servido. Achamos melhor não acordá-la para o almoço, agora já iremos jantar. Nossa, tia Madeleine, acho que dormi por horas, me sinto muito bem agora. Obrigada, estou com fome. Menina Lorraine, estou preocupada com você. Falei com o rei para chamar o médico. Acho que você está precisando de vitaminas. Aproveito a oportunidade e peço ao médico para examinar minha filha Annette também, pois desde que essa menina teve o seu primeiro sangue, ela quase fica imóvel na cama de tanta dor que sente no ventre. Estou bastante preocupada com ela, mas logo vou falar com o rei, pois já que ele vai fazer uma viagem de negócios à França, já converso com ele para que, ao retornar ao castelo, dentro de poucos dias, ele traga consigo o médico para examinar vocês. Está bem assim? Agora vamos fazer nossa refeição. Nada como uma saborosa refeição para revigorar as forças e os ânimos. E é isso, meus amores. É a história que eu estou narrando para vocês. Hoje, foi o capítulo 5. Pode ser que mais tarde eu traga ainda o capítulo 6. Vocês estão gostando? A história é muito bonita e vocês vão se surpreender com as coisas que vão acontecer. Tá certo, meus amores? Então, ó, muitos laços, muitas vidas. Acompanhe aqui no canal a narrativa do meu primeiro livro. Um beijo para vocês e até o próximo capítulo. Tchau, tchau.